E a gente sabe que agora já começaram as promoções do álbum do Yeongin, e ele deu uma entrevista para a Billboard falando um pouquinho a respeito disso e outros assuntos. Suga do BTS retorna como August D para enfrentar a solidão, a humanidade e ser reconhecido. De volta ao seu apelido solo, Suga está sentindo que 2 décadas de composição e produção se conectam universalmente. Ele disse: finalmente estamos sendo reconhecidos como músicos. Mais conhecido como Suga do BTS, mas também pelo apelido solo August D, bem como pelo nome de nascimento Yeongin, o artista que trabalha como rapper, cantor, produtor, dançarino, muso da moda e embaixador da NBA, quer lembrar aos ouvintes que, acima de tudo, ele é um ser humano. Hoje, 7 de abril, marca o retorno de August D, o nome que Suga usa ao lançar projetos solos fora do BTS. Com o novo single People Part 2 com a superestrela do K-pop IU. Não apenas marca a mais recente colaboração da dupla depois de se unir para o hit número 1 na parada de vendas de músicas digitais mundiais da Billboard 80 de maio de 2020. Mas também atua como uma extensão de People, um corte favorito dos fãs da mixtape intitulada D2, do August D, que foi lançado no mesmo mês. Enquanto a original People via Suga refletindo sobre si mesmo e meditando sobre como os outros julgam e mudam, a parte 2 anseia por conexão com os outros. Por mais multifacetado que seja o mundo de Suga, a solidão é uma fonte permanente de inspiração e intriga para o jovem de 30 anos. Horas antes de People Part 2 ser lançado mundialmente, sua ligação com a Billboard ocorre ao lado de várias equipes internacionais que trabalham dia e noite para Suga e artistas da Big Hit Music. Alguns estão ao lado dele fisicamente, outros via conexão Zoom virtualmente, mas a solidão continua sendo uma musa para a estrela, o ajudando a buscar dentro de si e falar com os ouvintes de maneira mais ampla e universais. Desde sua estreia, o apelo musical do BTS alcançou globalmente em grande parte por meio das metáforas e imagens estendidas do septo, traduzindo-se em uma narrativa acessível ao lado de composições e coreografias que ultrapassam os limites. A gama de material do Suga é vasta. Depois de produzir praticamente todos os álbuns do BTS, sem mencionar as colaborações de alto nível com todos, desde Halsey Juicy WRLD até Epic High, e também Omi do Japão. Mas agora ele está enfatizando os tópicos que o tocam pessoalmente e garantindo que seja ouvido adequadamente. Apesar de uma primavera e verão já lotados com a promoção do álbum, sua turnê mundial solo, funções de embaixador e uma série no YouTube, Suga descaradamente encerra nosso bate-papo. Sim, está muito ocupado, diz ele com uma piscadela, já que não tem tempo a perder. Continue lendo enquanto ele se concentra no lançamento de parte 2 e tudo que levou a essa colaboração pop hip hop reflexiva. Agora vamos começar as perguntas e respostas do Yeongin. Primeira pergunta: estamos a horas do lançamento de People Part 2, seu retorno oficial como August D para seu álbum D-Day. Existe uma mentalidade diferente quando você prepara música como August D versus solo ou como Suga ao lado do BTS? Yeongin respondeu: são todas músicas feitas por uma pessoa chamada Yeongin. Portanto, na verdade, não tem uma mentalidade muito diferente para cada apelido. Mas diria que os propósitos podem ser um pouco diferentes. Em uma análise, o objetivo de lançar esta música é que o maior número possível de pessoas ouça minha música. Então, People Part 2 foi feito pensando em como as pessoas vão receber a música de August D. E é por isso que também apresentamos a IU. É uma espécie de teste lançar esta música sob o nome de August D. Na verdade, estou um pouco preocupado. Próxima pergunta. People Part 2 com participação da IU segue People da mixtape D2. O que foi importante em continuar essa história com a IU? Ele respondeu: esta é uma história que você vai adorar. O título originalmente não era People Part 2. Na verdade, People, de D2, é pessoalmente minha música favorita. E nós trabalhamos em People Part 2 3 anos atrás, quando eu estava lançando minha sessão de fotos de fotofólio Holy or Holy Me.
e a empresa realmente revelou a versão guia e deu um vislumbre dela ao público, mas de qualquer forma já estava finalizado quando estávamos trabalhando na D2. Então eu pensei, eu deveria lançar, mas tivemos que continuar com Butter e Dynamite, então não tivemos chance. E originalmente o título era Saran, sem o consoante M, em coreano. Porque é tipo uma consoante a menos que a palavra Saran, que é coreano para pessoas. E dependendo da consoante que você colocar no final da palavra Sará, ela pode se tornar Saran e pessoas, ou pode se tornar Sarang, ou amor em coreano. Então, fica a critério do ouvinte colocar a consoante que quiser no final de Sará. Mas eu fiz meu amigo ouvir esse filho e as pessoas ouviram como Salan, que meio que significa viver em coreano, e eu pensei, isso não vai funcionar. Então, finalizamos o título para People no final. E algumas pessoas me chamam de August. Algumas pessoas me chamam assim, mas na verdade sou August. Então você sabe, as pessoas usam meu nome de maneira diferente e tivemos que sincronizar a pessoa Suga e a pessoa August. Esta é uma música que combina com essa sincronização. Precisamos dessa ponte e sincronização entre minha mixtape e este álbum solo oficial. Para colocar essa sincronia junto, eu tive que fazer uma música bem pop. Não tentamos tornar o videoclipe tão intenso, e nesse sentido, a IU realmente desempenhou um papel importante nisso. Eu também acho que esse é um gênero que eu posso fazer melhor, essa música focada no pop. Próxima pergunta. Tem essa sincronia entre as músicas, mas os temas e as letras são bem diferentes, né? People foi autorreflexivo e examinou os julgamentos de outras pessoas, mas People Parte 2 parece mais sobre conexão e combate à solidão. O que mais diferencia os dois em sua mente? E o Suga respondeu: no passado, e sempre disse isso em minhas entrevistas, pessoalmente, acho que a solidão é estar junto na sociedade moderna. Eu sempre falo sobre solidão em minhas entrevistas, mas infelizmente nem sempre é na entrevista final. Não só eu, todo mundo tem essa solidão dentro de si até o momento de morrer. Por mais profundo que você esteja em um relacionamento, quando você se envolve com outras pessoas, quantos amigos você conheceu ou com que frequência você se encontra com sua família, você sempre tem a solidão interior. Então comecei com essa palavra-chave de solidão 3 anos atrás. E não diria que há muita diferença no fato de que todos podem sentir dor e agonia. É o mesmo comigo, seja eu do BTS, Suga, Myungin ou August. Sempre tenho isso dentro de mim também. As pessoas podem me ver como alguém que não teria preocupações ou que não sente nenhuma agonia, mas também sinto essas emoções. Estou tentando encontrar uma maneira de combatê-los e superá-los também. Este álbum também não finaliza tudo em sua mensagem, portanto, pode haver a possibilidade de haver uma parte 3 mais tarde. Por enquanto, estamos apenas tentando dizer, não vamos nos odiar, vamos dar um jeito. O entrevistador falou, eu gosto disso, porque mesmo no trailer do documentário Road to the Day, há um momento em que você diz que frequentemente considera desistir da música. Mas quando as pessoas se juntam, você percebe que pode fazer isso e se divertir. Isso se encaixa nos temas de People Parte 2. O Suga respondeu, esse é um assunto meio difícil, porque comecei a fazer música e escrever letras quando tinha 11 ou 12 anos. Ou seja, tenho feito música por todos esses anos e agora tenho 30 anos. Não foi fácil escrever People Parte 2 e o álbum como um todo, mas as pessoas realmente não conhecem todo o processo disso. Mesmo que eu tenha feito músicas mais da metade da minha vida, e só estou dizendo isso porque você entende, Jeff? Quando começamos na cena do K-pop, estávamos nessa posição ambígua de não sermos aceitos como músicos e também não sendo aceitos como ídolos. Mas os músicos próximos a mim sabem que sou muito sério e sincero na música e que sou uma pessoa muito natural. Então, o documentário começou porque eu só queria capturar e mostrar esse processo. Começou com o propósito de mostrar o Suga como produtor e compositor, mas meio que acabou tendo a visão de mundo de um processo de criação do álbum. Tentei mostrar o meu lado normal e individual o máximo possível, mas como sou um ídolo coreano ou K-idol, muitas cenas foram editadas. Havia mais daquelas cenas naturais e algumas cenas muito boas que não conseguiram entrar na versão final.
O documentário e People Parte 2 também revelam o lado natural do ser humano Myungin. Eu só queria mostrar que sou essa pessoa humana, eu sou apenas um ser humano. Próxima pergunta, você precisa lançar sua versão do diretor um dia. Enquanto D-Day e o documentário estão chegando, quero parabenizá-lo pelo lançamento mundial de D2 e Auguste D essa semana. A minha música favorita de Auguste D com o sample de It's Man, Man's World foi finalmente adicionada ao stream também. Você compartilhou como J. Cole aprovou a amostra de Born Singer do BTS. O que você pode compartilhar sobre o processo com o espólio de James Brown? O Suga respondeu, eu lancei Auguste D quando ainda era muito jovem. E mesmo ouvindo agora, soa meio imaturo, se você ouvir o tom, o rap em si não era muito organizado. Eu queria fazer um monte de coisas naquela época, é meio que continua indo muito bem rapidamente. Mas depois de fazer tanta música variada e diversificada, acho que as pessoas amam as músicas que foram lançadas mais recentemente do que as músicas que foram lançadas naquela época. Então eu meio que ouso dizer que as pessoas estão começando a reconhecer essas músicas agora. Como o músico realmente faleceu, acho que foi a família que decidiu reconhecer. A mesma coisa com Born Singer, não sei qual foi o caminho para os próprios músicos, mas foi claro. E eu entendo que eu, como BTS, Myungin, Suga e Auguste D, fomos reconhecidos como músicos. Eu realmente não estou pensando que consumidores ou audiências mais amplas irão aceitá-la, porque não é realmente uma música popular. Ainda assim, eu ousaria supor que está sendo liberado porque, finalmente, estamos reconhecidos como músicos. Finalizou o Yoongi. E essa foi a incrível e inteligente entrevista do Yoongi para a Billboard. Uma entrevista muito interessante que mostrou um pouquinho do que a gente pode esperar do que veremos no documentário dele. Enfim, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bye bye!